perdeu de novo, velho. É brincadeira. Em casa, na Ilha do Retiro, não ganhou um jogo ainda. Dentro da Arena Rubro-Negra, dentro da Casa do Leão. O Sport passa por um campeonato terrível de verdade. Vamos então saber da segunda-feira, mais uma segunda-feira de ressaca para o esporte. As notícias do Leão. Fala aí, Maílson. Um abraço para você, Vibrante. Olha, o Sport Clube do Recife ontem sofreu mais um revés no Campeonato Brasileiro. O Sport amarga a lanterna da competição, só tem 10 pontos na competição no Campeonato Brasileiro da primeira divisão e vem numa situação complicada. Mais uma vez, jogando na Ilha do Retiro, o Sport perdeu desta feita para o Vasco da Gama pelo placar de 3-2. O Sport só volta a campo agora pela primeira divisão no próximo dia 14 de setembro. E hoje à tarde, elenco do Sport em reapresentação para iniciar a preparação para o próximo duelo pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas daqui até lá, expectativa de poder, quem sabe, ir recuperando jogadores e ter à disposição jogadores como Rafael Thierry, também o Sérgio Oliveira, são jogadores que se tem a expectativa de que o Sport possa contar no duelo fora de casa contra o Bragantino. Lembrando, esse duelo do próximo dia 14 está marcado para as 11 da manhã, Sport jogando fora de casa neste duelo. Até o momento, o rubro-negro da Praça da Bandeira disputou 20 partidas e fez a metade do número de partidas em relação aos pontos. Situação que preocupa o torcedor do Sport, porque a cada rodada que se passa, a situação vai ficando ainda mais irreversível para a equipe da Praça da Bandeira. Tempo para trabalhar nessas datas onde as seleções entram em campo, as chamadas datas FIFA e os duelos entre seleções nas competições. Claro que aqui no caso da seleção brasileira entrando em campo pelas eliminatórias, fechando as eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Sport focando no duelo contra o Bragantino durante este período. É a preparação rubro-negra agora após mais uma derrota na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu tinha uma boa confiança nesse jogo de ontem contra o Vasco da Gama e o Sport acabou sendo derrotado. O nível do jogo, porque às vezes o placar ele apaga uma coisa ou outra. Eu vou perguntar um nível do jogo para vocês pelo seguinte: Daniel Paulista, que é sempre um cara que se coloca muito bem nas entrevistas, ele tem um momento da entrevista bem claro que ele diz assim: o Sport fez um bom jogo. Sai essa frase do Daniel Paulista. E eu quero saber se vocês concordam com essa frase que foi proferida por ele após o 3-2 de ontem. E aí, gente? Ô, Vibrante, vamos ser francos. Se realmente o Sport tivesse feito um bom jogo, teria vencido o Vasco. Porque, defensivamente falando, a equipe do Fernando Diniz, ela é muito frágil. O Vasco é uma equipe que tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. E isso ficou mais evidente quando saiu o Jair, o volante, e entrou o outro companheiro dele, que até me escapou o nome, mas, aliás, entrou o Matheus Cocão, né, que hoje é o Matheus Carvalho. Mas quando o Jair sai, o Vasco fica muito mais exposto. E mesmo assim, o Sport toma um gol aos 9 minutos por falhas defensivas. No primeiro gol, o João Silva não acompanha o Felipe Coutinho. E no segundo gol, aliás, no terceiro gol da equipe do Vasco, aliás, o terceiro gol, o Aderlan comete um pênalti infantil, um pênalti assim muito escancarado em cima do zagueiro Lucas Freitas, o Vasco. 3-1, e isso logo no começo, você precisando propor o jogo para buscar o empate e consequentemente tentar a vitória, você toma o terceiro gol. Claro que o Sport foi por tudo ou nada, e você demora para reagir marcando o gol com o Ramon aos 28 minutos, mas o Sport mais uma vez não jogou bem. É incrível como, defensivamente falando, quando o Sport não tem o Rafael Thierry, o time se perde, porque ontem a defesa foi o Ramon e o João Silva. O João Silva falhou sim no segundo gol, que foi aquele gol do Felipe Coutinho, e o primeiro gol foi uma besteira. A defesa não acompanha o cruzamento do Pumita Rodrigues e o Nuno Moreira manda a bola, chuta livre de marcação. Então o Sport comete erros bizonhos, erros primários, defensivamente falando, e ofensivamente, quando sai o Mateuzinho, o Sport mais uma vez cai de produção. Então 3-2, coloco na conta não apenas o Daniel, mas principalmente por conta desse elenco que não dá sinais de reação. Dá aquele suspiro, mas depois volta para aquele estado inerte e não dando forças suficientes para sair nem ao menos dessa condição de lanterna do campeonato.
tava lá com a Thaís, e aí eu acho que na hora que o Vasco faz 3-1, o Thaís virou para mim e disse, poxa, vai cair. E acabou aquela fase, eu achei muito coerente o que ela colocou, eu queria te ouvir. Acabou aquele número de jogos que geralmente um técnico, quando chega, ele motiva. É a empolgação de todos, que é mais ou menos 6 jogos, 5, 7. Por quê? Quem está na reserva renasce a esperança de virar titular. Quem está encostado pode voltar a ser integrado. O titular tem que jogar muito para se manter como titular, senão o treinador muda. Além da injeção normal de ânimo. Só que esse período do Daniel já passou. E, infelizmente, já passou com os 2 últimos jogos sendo de derrota para o Palmeiras e ontem. O do Palmeiras, um ou outro rubro-negro que eu ainda encontro, eu disse, é sério que você esperava pontuar mesmo com o Palmeiras lá dentro? Sério? De verdade? Não. Todo mundo esperava que ia perder mesmo. Mas ontem não, cara. Ontem eu esperava que ganhasse. Então, assim, eu achei muito interessante isso que a Thaís colocou, né? E daí, a forma como ela colocou, desanimada, né? Achando que, ó, já deu. Agora não dá mais pro Sport reagir, realmente não. Você vê coerência nessa colocação também, Maílson? Olha, Vibrante, vejo sim. A gente vem, em alguns momentos aqui, quando estamos dividindo com você, falando sobre a situação do esporte, tratando o esporte praticamente como uma situação já irreversível. E para mim é irreversível. Eu queria muito, pro bem do futebol de Pernambuco, que o esporte revertesse. Mas faz tempo que não se há horizonte para isso. Porque, veja bem, o esporte não consegue ter um futebol equilibrado e joga melhor do que estava jogando com o Antônio Oliveira, joga melhor do que quando estava jogando com o próprio Pepa, mas existe uma falha no planejamento do esporte que causa tudo isso, né? Essa falha ela vem do começo da temporada. O que nós estamos vendo hoje, para mim, com um retrato irreversível, e embora você troque técnico e dê um ânimo a mais por um momento, mas o que a gente enxerga é uma limitação. O esporte tem uma limitação que é um fator dificultador para que a equipe avance no Campeonato Brasileiro. No mês de dezembro, fizemos aqui alguns programas, no mês de janeiro, e questionando muito o planejamento do esporte na montagem do time de um ano de primeira divisão. E essa montagem foi feita com contratação de jogadores que não deram certo. E não é só você falar de 1 ou 2 jogadores. Porque no universo de contratações é natural, gente, errar. O erro ele é de quem faz. O Sport errou muito mais do que acertou nas contratações. Não tinha outro fim. A gente se assusta, Vibrante, porque não é normal a gente ver, por ruim que esteja uma equipe na primeira divisão, depois de 20 rodadas só tem 10 pontos. Isso assusta muito. A forma como o esporte está conduzindo. E a gente dificilmente encontra, sempre quando a gente vai fazer aqui um checklist dos próximos jogos do esporte. Vai pegar tal time, pronto, próximo jogo pega o Bragantino, jogando fora de casa. Rapaz, Bragantino jogando lá, Bragantino está brigando muito acima. Depois vai receber aqui o Corinthians, que está brigando aí na Copa do Brasil. Então, para todo adversário do esporte, você dá um referencial a ele. Porque o esporte está na situação que está. Né? Em outros momentos, a gente não falaria dessa forma. Então, acho que o planejamento, tudo que o esporte construiu na temporada, ganhou um campeonato pernambucano, onde na final levou pressão de um time de Série C, com todo respeito ao Retrô, mas para um clube que está na primeira divisão, ele tem que se colocar de maneira diferente. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Altos. E a sequência do Campeonato Brasileiro, a gente não precisa nem comentar muita coisa. Então, tudo é um pacote. Retrato de um planejamento errado, totalmente equivocado, que mudou-se direção e não tem como resolver mais. Fica para o próximo ano. E eu escutei também, e concordo plenamente, de que a partir de agora, a grande preocupação, isso não é jogar a toalha. Isso não serve, inclusive, para o elenco, que eu vou dizer agora. Não serve para jogador. Serve para quem está comandando, para quem está dirigindo o futebol do esporte. Também não serve para Daniel Paulista. Serve para o comando do esporte. A partir de agora, depois que se perde um jogo para o Vasco, eu volto a dizer, gente,
O Vasco é limitadíssimo, no superlativo mesmo. Não é limitado, não, é limitadíssimo o Vasco. Prestem atenção que esse time, não estou dizendo que ele vai ser rebaixado, não. Ele vai brigar naquela zona para não cair até o final. Até o final. A gente está vendo que 2 vagas estão começando a se confirmar muito, né? Sport e Fortaleza. E vão ficando 2. Para um grupo ali entre Juventude, Vitória, Vasco, sim, Santos, Grêmio. Ô, Vibrante. É por aí que o negócio vai rodar. Pois não. E o Juventude, que tem, assim, certos jogos de arrancadas, né? Parece que vai sair na última rodada ganhou do Ceará, jogando fora de casa. Então, você vê algumas reações no Juventude exatamente para puxar o Vasco para briga, puxar o próprio Santos também para briga. E o Vitória, que o Juventude está fazendo o que o Sport deveria fazer. Porque o Juventude, apesar de estar na zona de rebaixamento com 21 pontos, o Juventude ganhou lá no Alfredo Jaconi do Corinthians, quando ninguém imaginava que isso fosse acontecer. O Juventude ganhou do Vasco da Gama também no Alfredo Jaconi. E o Juventude está disputando o campeonato, né, Mário? Isso. O pessoal está entendendo o que eu estou dizendo. O Sport não está disputando o campeonato. Não está. O presidente, o mandatário de um clube que se preze, faça chuva, faça sol, seja um momento bom ou não, mas ele tem que se manifestar porque ele é a representação institucional de um clube, e de um clube centenário. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. A Miriam Monte, que é presidente do CSA, o CSA caiu para a Série D do Brasileiro. Esse CSA, que foi para as 8ª de final da Copa do Brasil, foi até longe, o time estava perto de brigar pelo G8 da Série C, foi rebaixado. E ela deixou bem claro, vai se manifestar sim, vai falar sobre o acontecido, né? Por que o CSA acabou chegando a esse fundo do poço, né? Voltar por uma 4ª divisão, ela vai se manifestar. E detalhe, ela tem mandato até 2027. Então, sabendo da responsabilidade que é gerir um clube, com a história que tem, com a importância que tem, e o Sport por estar numa Série A, e por enquanto fazendo uma campanha muito, mas muito pífia, claro que nós sempre fomos realistas com relação à montagem do Sport, pensando principalmente na permanência. Porque o 15º, o 16º para o Sport, independente se tivesse com 10 pontos na última colocação, mas se estivesse competindo de fato, seria assim visto como um título, uma façanha. Então, quando o Sport estava sem vencer, antes daquele resultado contra o Grêmio em Porto Alegre, quando teve aquela invasão dos membros da organizada que intimidaram os jogadores, que intimidaram a comissão técnica, onde estava o presidente, onde estava o pessoal responsável pelo futebol do clube? Não apareceram. Agora, quando aconteceu a primeira vitória, não, agora vai, estamos com o meio copo cheio, não perdemos a 4 jogos, vamos começar a esboçar uma reação para tentar fazer uma arrancada e sair desse Z4. Já são 3 jogos sem vencer. Não apareceu até o momento. Então, assim, é uma obrigação, não apenas institucional, mas também moral, para que um clube que já está virtualmente, moralmente rebaixado, pela campanha pífia que vem fazendo, o presidente sim tem que ter essa necessidade, essa obrigação de se manifestar, falar para a torcida os erros que foram cometidos ao longo do ano, para que em 2026 o clube caia, mas vamos dizer assim, caia de pé financeiramente e consiga se reestruturar ao ponto de voltar para a primeira e que não cometam os mesmos erros caso se conseguirem fazer o bate-volta para a Série A em 2027.